Olá, viva! Cá estamos de regresso com a bancada litoral, até porque de regresso vai estar no fim de semana o campeonato da Primeira Liga e também da Segunda Liga. Vamos ter aí então também uma Assembleia Geral do Varzim e connosco para falar sobre tudo isto, pois claro, já em estúdio está o João Couto. Olá, viva João! É um prazer ter-te aqui novamente nesta bancada litoral. E então é isso, vamos ter o regresso dos campeonatos, depois da paragem para as seleções e da paragem também para a Taça de Portugal. De facto, é o regresso das duas competições profissionais de futebol, depois das seleções, do compromisso das seleções na Liga das Nações e também da quarta eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio está marcado para a próxima sexta-feira, ao meio-dia, com a presença ainda dos três grandes, mais o Sporting Braga, mais o Rio Ave, enfim, todos esses clubes que ficaram apurados para a quinta eliminatória. Portanto, é o regresso da faina, digamos assim, futebolística nacional, com alguns jogos onde merece naturalmente interesse, aqui bem perto de nós, a visita do Sporting a Vila do Conde, portanto, para defrontar o Rio Ave, este jogo marcado para a próxima segunda-feira, ou seja, de hoje a 8 dias, às 8h15, portanto, é o grande jogo desta jornada. Jornada esta em que o Benfica recebe o Feirense e o Futebol Clube do Porto tem uma deslocação que quase que diria que podia ir a pé, vai ao Bessa, portanto vai defrontar o Boa Vista. O Benfica joga no sábado, exatamente às 6 horas da tarde, e o Boa Vista Porto está marcado para domingo, às 8 horas da noite. São jogos, naturalmente, de grande interesse, de interesse público, isto numa jornada que será a 11ª, em que o Porto lidera com 24 pontos, o Sporting logo a seguir com 22, será a estreia de Kaiser, o novo treinador do Sporting, no campeonato, depois da estreia na Taça de Portugal, onde saiu bem, foi eliminar o Lusitano de Vilmoinhos. E, portanto, o Sporting, como disse, estava a 2 pontos. O Braga logo a seguir na terceira posição com 21. Em quarto lugar está o Benfica com 20 pontos. Portanto, entre o quarto e o primeiro há 4 pontos a separar. Portanto, não é nada por aí além. Não é nada assustador, digamos, embora algumas pessoas possam, à 10ª jornada, vamos entrar na 11ª, julgar que, como eu já ouvi, que o campeonato estava, enfim, um tanto ou quanto já afastado. Eu não entendo este tipo de mentalidade, mas foi aquilo que eu ouvi de pessoas ligadas ao meio televisivo nacional, mas ainda há muito pela frente. Há tanto futebol, Rui, há tantas coisas que podem, por vezes uma derrota pode mudar tudo isto, pode levar para aqui umas cambalhotas de todo tamanho. Já agora, já que falamos nos três grandes, deixa-me dizer-te que o Braga recebe o Moreirense, portanto não é tarefa fácil ali, um jogo praticamente entre vizinhos. Moreira pertence ao Conselho de Guimarães, portanto tudo isto, existe aqui ainda muita rivalidade nestas equipas, portanto uma jornada que não será fácil, com um Guimarães a deslocar-se a Chaves, por exemplo, o Aves a receber o Nacional, o Marítimo a voltar a jogar em casa com o Setúbal, este Marítimo que não tem andado bem, já há muitos jogos que não ganha, foi eliminado recentemente da Taça de Portugal, em casa pelo Feirense, portanto o Marítimo será penso eu, será o último teste para o treinador do Marítimo, será o último teste à frente desta equipa maritimista, ou ele dá a volta a isto tudo, ou então é ele que vai dar uma volta, digamos que geralmente é o elo mais fraco. Normalmente é o elo mais fraco, são os treinadores de futebol, se bem que por vezes, mas isto também é uma questão de cultura, de mentalidade. Mas é mesmo mentalidade, Rui, porque quando um presidente decide manter, numa situação de grande crise de resultados, um treinador até ao fim do campeonato, também não é bom, porque não tem ambiente, não tem meios, os olhares são diferentes e, portanto, o presidente só tem um caminho, é o presidente que contratou, o presidente que tem que dizer ao seu empregado, neste caso ao treinador, de que assim não vale a pena, o melhor será todos darmos aqui uma volta, o que é que o senhor acha, para não haver prejuízo de ambas as partes. Claro. E, portanto, quantas vezes são os próprios treinadores que chegam ao entendimento também, e põem o lugar à disposição. Relativamente à Segunda Liga... Era isso que eu ia dizer, até porque o Varzim não está, digamos assim... não está muito famoso. Não está muito famoso, não é?
Eu não sei se os jogos já estão todos equilibrados ou não, porque havia jogos a mais e jogos a menos. Não, há aqui jogos que já se realizaram. Há um jogo antecipado da 14ª jornada, que foi o Varzim. Houve um outro que se realizou na semana passada da 15ª. Ao mesmo tempo, 3 jogos antecipados já da 16ª. Portanto, já está aí há aqui uma confusão muito grande. Já está aqui clubes com 10 jogos, outros com 9. Portanto, vamos andar assim até início de janeiro. Portanto, mais um mês, praticamente mais um mês. Onde isto vão haver clubes aqui com um jogo a mais que outros. Mas o melhor será... Claro, melhor será com os jogos a mais ou jogos a menos continuar a pontuar, porque senão as coisas começam-se a atrasar. Varzim está no 12º lugar, tem 11 pontos. Recebe no próximo sábado o Académico de Viseu, tem 14. Portanto, o Varzim tem que arrepiar caminho, tem que se fazer à vida. Varzim que no passado sábado efetuou mais um jogo particular frente ao Lourosa. O resultado não é muito importante, mas nós vamos dizer que ganhou 3-1. Mas isso, como eu costumo dizer, não conta para o Totobol agora. Mas é sempre bom ganhar. Cria a mística, cria a veia vitoriosa, incute nos jogadores, se bem que o Varzim, relativamente aos jogadores, pelo menos no início da semana passada, tinha aí um lote de jogadores lesionados, um lote muito jeitoso, e alguns deles, enfim, que fazem falta ao Nuno Capucho. Capucho que não vai estar no banco, ele foi castigado um mês, como te recordas, no final daquele jogo no Estoril, em que o Varzim deixou-se empatar no último minuto a 2. O mais incrível é que o mês começa a contar a partir do momento em que sai o castigo, portanto 15 dias com o campeonato parado já lá vão. Olha, mas em pelo menos 2 jogos ele não vai estar no banco. Neste, no Académico de Viseu, e depois no outro, na deslocação do Varzim a Arouca. Portanto, o Capucho vai ter que entregar os comandos no banco. Ao seu adjunto, talvez o Ricardo Silva, talvez o Vitoriano Ramos, talvez. Mas estando sempre por fora, no chamado contacto via móvel, porque hoje é possível fazer isso, mas não é por aí que por vezes a equipa tem melhor ou menor desempenho. A equipa tem que ir lá para dentro e fazer aquilo que o treinador determina, e não muitas vezes o jogador faz aquilo completamente ao contrário e leva aqui o Capucho. No meu entender, por vezes resolve. Agora, não resolve sempre. É quando o Capucho mexe na equipa, por exemplo, e faz logo 2 alterações de uma assentada. Não é? Se calhar mal, olhamos para o cenário e vemos, afinal, não adiantou nada. Mudar 2 peças naquele xadrez não adianta nada. Mas ele é que é o treinador, ele é que sabe, ele é que trabalha com eles todos os dias. Portanto, relativamente ao Varzim, o melhor será arrepiar caminho, porque este Académico de Viseu é um adversário que está à altura dele e o Varzim necessita de ganhar. Era isso que eu ia perguntar. O que é que podemos esperar desse jogo do Varzim frente ao Académico de Viseu? Olha, Rui, o melhor desempenho possível de um Académico de Viseu que, enfim, que na jornada anterior, eu creio que não foi muito feliz, ganhou ao Mafra por 1-0 em casa, portanto não foi, digamos assim, grande resultado, mas que Viseu que não perde, Viseu que, deixa-me só dizer, Viseu que perdeu na última, eu tinha a ideia de que tinha perdido na última jornada, mas foi um tal jogo antecipado da 15ª jornada com o Estoril, tinha perdido portanto 2-1 em casa com o Estoril, mas nas chamadas jornadas normais o Viseu veio de uma vitória caseira frente ao Mafra, tinha ido ganhar a Coimbra Académica por 1-0, tinha empatado depois em casa com o Leixões, mas pronto, tinha ficado na retina, de facto, este último resultado para o campeonato, desta derrota em casa do Académico de Viseu. Vem naturalmente ferido, mas o Varzim também precisa de pontos, e o Varzim tem que arregaçar as mangas e ultrapassar este adversário, como eu disse, que está completamente à sua altura. Ora, está. Entretanto, o que vem aí também é uma Assembleia Geral do Varzim. João, o que é que vamos ter nesta Assembleia Geral? A importância desta Assembleia Geral que tu podes aqui antecipar também. Olha, há três dos 4 pontos da ordem de trabalhos de uma Assembleia marcada para o Dianabá, na próxima sexta-feira, cuja convocatória está marcada para as 8h30, mas... Pois há aquela maior tolerância. Aquela meia hora da praxe, digamos, aquela meia hora estatutária. Portanto, para começar às 9h, eu acho um bocadinho cedo, mas isto sou eu, é a minha opinião. Se bem que por vezes há assuntos que merecem todo o tempo, porque
estas coisas também, quanto mais tarde, mais se prolonga, e depois há sempre gente nas Assembleias Gerais com muita pressa de ir embora. Ou então não vinham para ali, porque aquilo é para discutir, debater assuntos de interesse do clube e para que os sócios fiquem elucidados. Mas deixa-me dizer, dos 4 pontos, 3 são de uma importância vital para a vida do clube. Para a vida do clube. Claro, tudo isto, o Varzim que caminha para 103 anos, se não me falha a memória, exatamente, 15, 18, 103 anos. O Varzim tem que apresentar contas, por exemplo, o segundo ponto da ordem de trabalhos é o relatório de contas que fechou em finais de julho deste ano. Portanto, isto é um relatório de ano em ano e que pode ser consultado pelos associados, estando devidamente bonitos, identificados, durante aquele período que lhe é destinado na sede do clube. Mas o assunto de maior importância é aquele que a Assembleia vai ter que explicar, ou a direção vai ter que explicar à Assembleia aquela questão dos 600 e tal mil euros mais juros da dívida fiscal que o Varzim tem que pagar por via das empresas que ficaram de construir o estádio novo no Parque da Cidade não o terem feito e daí terem perdido, digamos, que aquele dinheiro por via de impostos pagos por essas empresas. E do qual o Supremo empurrou para o Varzim o pagamento desses mesmos impostos. Vamos ver como é que isto... e é irreversível, não há recurso. Portanto, vai ter mesmo de pagar. Foi o Supremo Tribunal que decidiu isto. Isso com juros vai para 1 milhão de euros. Vai quase para 1 milhão de euros. Vamos ver qual é a justificação que a direção vai dar, quais as soluções que terão que ser encontradas para o pagamento desta dívida. Isto são dívidas fiscais, são coisas que doem, não só às empresas, aos clubes, como também às pessoas, porque a fiscalidade não perdoa. Isto é muito bonito, é muito bonito, mas também depois é muito complicado, não se pagando, de facto, é de veras muito complicado. Portanto, vamos ver qual vai ser a explicação da direção relativamente a isto. Estamos a falar de muito dinheiro. A explicação e a solução. E a solução, e ouvir os sócios, ouvir o parecer deles, se é que algum tem alguma coisa a dizer, que há ali muito sócio, por vezes, aquilo entra-lhe por um ouvido e sai pelo outro, mas sobretudo aqueles, digamos que mais enfarinhados nestas situações de dívidas fiscais e gente que, eu sei que há gente que lida com tudo isto, dizer o que é possível fazer, se é possível ainda agarrarem-se na linha, não sei das quantas, do artigo, do decreto-lei, não sei o quê, se é possível ainda levar isto até... Fugir a algum... uma forma de se contornar a lei, se é que isso é possível, não sei. Fazendo de certa forma um breve historial de tudo isto, a direção anterior, Lopes de Castro, quis construir o estádio. Eu lembro-me de fazer a reportagem da entrega dos documentos e da proposta e digamos que da maquete do estádio, do novo estádio. Entretanto, Lopes de Castro perde as eleições, entra Pedro Faria. Pedro Faria desiste do negócio do estádio e depois há toda esta situação de constrói, não constrói, paga, não paga e culmina então nestes 600 mil euros mais juros que o Varzim terá de pagar e não há apelo que possa fazer desta história toda. Olha, eu acho que esse processo de estádio, em termos jurídicos, esteve bem entregue. E, portanto, há documentos relativamente a isso, no sentido de se cumprir tudo aquilo que está determinado, porque houve assinaturas de ambas as partes. Exatamente. Há cópias desses documentos, desses contratos, e, portanto, eu creio que o Varzim vai se basear um pouco nisso e vai ter que apresentar tudo isso a quem de direito. O Varzim vai ter que levar isto até às últimas consequências. Por isso é que eu digo que esta Assembleia, neste ponto da ordem de trabalhos, que é logo o primeiro, terá que ser muito bem explicado aos sócios, de uma forma pausada também, não é? Para que as pessoas também percebam, porque muitas vezes um orador, quando está a falar, não está a falar para o indivíduo que está aqui à frente, na cadeira da frente, está a falar para um universo de várias pessoas, dezenas, por vezes centenas de pessoas, e portanto terá que explicar e provar, mesmo perante um quadro, enfim, para poder ver qual foi os trâmites disto, qual foi o circuito que isto levou para o sócio poder perceber como é que se chega a uma situação destas.
Digamos que já não existe a fase do empurrar com a barriga para a frente e tentar esconder. Agora há mesmo que clarificar as coisas. Exatamente. E dizer o que realmente se passa, não é? Rui, porque não estamos a falar em duas coroas, estamos a falar de facto em muito... Quase €1 milhão. É, €1 milhão é muito dinheiro, é quase o orçamento do clube, quer dizer, tudo isto em cima daquelas dívidas fiscais que o Varzim está a pagar, por via daqueles PECs anteriores e por aí fora, aquelas prestaçõezinhas mensais, e do qual não pode fugir daquilo, quer dizer, agora tem uma outra em cima. Faz-me lembrar aquelas pessoas que se embebedam todos os dias, quer dizer, ainda não curaram uma, já tem outra em cima. É mais ou menos este paradoxo. Portanto, por isso é que eu digo, terá que ser uma Assembleia calma, bem gerida, bem elucidada, para que o sócio possa sair dali devidamente informado. Soluções para aquilo venham para cima da mesa, e eu tenho também a minha ideia relativamente àquilo, em termos de soluções, mas isso é a minha opinião também enquanto sócio há quase 40 anos. E se eu te desafiasse a deixares aqui a tua ideia, tu deixarias? Era capaz de deixar, Rui. Tudo isto passa por conversações, por exemplo, com a autarquia. Os terrenos continuam Porque a ser... há aqui terrenos que a Câmara quer reverter para eles, dando em troca algo que, por exemplo, poderia passar por tudo isto, por esta forma de pagar. Mas são soluções, são ideias minhas que também poderão vingar ou não. Agora, este é um problema nosso, da Póvoa, dos poveiros, dos varzinistas, do qual também a autarquia também está, digamos que, interessada neste processo, em resolver tudo isto. Quantas vezes me perguntam, gente que lida comigo quase todos os dias, me pergunta pela Academia do Varzim. Eu disse, olha, eu não sei. Eu sei onde estou, sei quem estou a servir, sei o que estou a fazer. Sei que estou num equipamento, de facto, também maravilhoso, onde funciona toda a formação do Varzim. O resto, não sei nesta altura em que isso já agora dizer que está. Que o João trabalha no estádio municipal, fica essa informação para quem não souber. Claro. Que é onde o Varzim acaba por treinar muitas vezes, as escolas de Varzim. O Varzim profissional e o Varzim formação. Portanto, eu vejo diariamente centenas de miúdos da formação do Varzim a utilizarem aquelas instalações. Que são municipais. Que são municipais. E do qual tem que ser preservadas, do qual tem que ser bem utilizadas. Será que o futuro do Varzim passa por ser um clube municipal, digamos assim? Não, eu penso que o sócio não queria isso. O estádio seria municipal? Rui, não, o Varzim não sai de onde está. Portanto, utiliza só o estádio municipal por necessidades de espaço. Agora, aquele estádio nunca teria que ser transformado de uma outra forma, teria que obedecer a determinados princípios, porque ele não foi construído com esse fim. Foi construído para a Póvoa, para os clubes poveiros poderem utilizar aquilo da melhor forma possível, utilizar, digamos que, não o denegrindo, não o estragando. Eu costumo dizer que muitas vezes a sujidade faz parte da ocupação. Se está suja porque alguém ocupou, porque alguém utilizou. Agora também não devemos sujar aquilo de modo a que possamos olhar para o cenário e dizermos que, poxa, vocês nas vossas casas não fazem isto, de certeza absoluta. Mas pronto, aquilo tem que ser utilizado devidamente, porque há regras. Claro. Porque quanto melhor aquilo for utilizado, melhor as pessoas que lá estão a trabalhar, melhor servem os seus utilizadores. Portanto, tem que haver este cuidado e esta sintonia entre quem está a olhar por aquilo, claro, e para quem está a utilizar. E quantas vezes eu dou este exemplo, quer aos miúdos, quer aos graúdos, e ainda não vi ninguém a retorquir isto que eu estou a dizer, é de que façam desta casa como se fosse a vossa. Não estragam, não devem estragar, porque na vossa casa também vocês não estragam. Não sujem de uma forma desalmada. Na vossa casa também não podem fazer isso, porque são as mãezinhas, os paizinhos também não gostam. Portanto, nós aqui é a mesma história. Utilizem corretamente as instalações. Portanto, utilizem como fosse a vossa casa. Não estraguem, porque isto é vosso, é nosso, é de todos nós. Isto foi feito com o dinheiro de toda a gente. Não é? Com o dinheiro de toda a gente. É uma estrutura municipal, está bem conservada, tem que ser bem utilizada, e utilizada por todos. Desde as primeiras horas do dia
até, enfim, eu diria que até, não diria altas horas da noite, mas nos tempos que correm, enfim, por vezes aquilo é utilizado até salvo um ou outro, salvo um ou outro dia, até muito próximo da meia-noite. Da meia-noite, muitas vezes que a gente passa por ali e vê as luzes ligadas e gente a trabalhar. Quando vês as luzes ligadas dos campos, é sinal que está a haver treino até àquela hora. Está a gente a trabalhar. Muito bem, João, nós vamos ter nova... mas deixa-me só terminar estes itens da Assembleia. Sim, porque ainda falta mais. Porque claro, se o assunto do Estado é muito importante, há mais ainda. O relatório de contas do qual já falamos também. E depois vão ser eleitos 10 sócios para comporem o Conselho Varzinista. Vai ser eleito o Conselho Varzinista, de onde irá sair também o seu Presidente e depois todos aqueles elementos, enfim, que compõem este órgão consultivo do Varzim, que faz falta naturalmente, e onde há muitos elementos, como tu sabes, das nossas forças vivas fazem parte, porque tudo isto tem que ser mesmo assim, quer dizer, isto tem que ser formado por gente com muita responsabilidade no clube, mas também com muita responsabilidade em termos de cidade, de cidade e concelho. Os nossos barões, digamos assim, os dinossauros. As nossas forças vivas da Póvoa, elas sejam bem-vindas ao clube, no sentido de quantas vezes é através de uma ideia delas que se resolve um problema que o clube... Que às vezes não vemos a solução. E não encontramos solução. Conselho Varzinista, do qual fazem parte também os 3 principais presidentes dos 3 órgãos diretivos que o Varzim tem, Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, também fazem parte deste Conselho Varzinista. Isto será naturalmente para nomear 10 associados que irão fazer parte deste Conselho Varzinista, que depois irá tomar posse mais tarde. No meu entender, tomavam posse logo na altura. Se todos estivessem lá, não custava nada, já que estamos todos aqui reunidos, e já de seguida vamos a uma tomada de posse, mas naturalmente que o Varzim e sua direção quererão fazer isto numa cerimónia à parte, numa outra data. E bem mais pacificamente. Se bem que vamos entrar num mês terrível, o mês de dezembro, como sabes, passa a correr, é um mês de Natal, e quanto a datas... no Natal o Varzim faz anos. E entretanto o Varzim faz anos e por aí fora, portanto quanto mais depressa melhor. Muito bem. Nós marcamos encontro com a bancada eleitoral precisamente para o próximo domingo. O Varzim joga sábado, a Assembleia Geral é sexta. No domingo já vamos ter resultados, tanto da Assembleia Geral como também do jogo do Varzim, do Rio Ave não, porque o Rio Ave só vai jogar mesmo na próxima segunda-feira e frente ao Sporting aqui em Vila do Conde, com o Kaiser a visitar então o Estádio dos Arcos em Vila do Conde. João, grande abraço, tudo bom, uma boa semana. Obrigado igualmente e até uma próxima. E nós ficamos por aqui nesta nossa edição da Bancada Eleitoral, com a promessa de voltarmos então no próximo domingo, ao final da manhã.